Aconteceu na Casa Espírita Immanuel Cristiniano, pelo Espírito Nora. Capítulo 7. Verificando os resultados. Perambulando, qual menino perdido pelos corredores do templo espírita, procurava o mestre a fim de contar o ocorrido. Encontrou o adversário mora em intensas tarefas de organização, diante da turba de obsessores que estagiavam na casa espírita, sob autorização do alto, delegando-lhes tarefas de influenciação. Terminada a reunião da maldade, o discípulo contou-lhe, em linhas gerais, os acontecimentos, tirando o Júlio César do sério. Infeliz! Quantas vezes lhe avisei? Todo cuidado é pouco. Você é um fraco mesmo. Se Daniel, o responsável pela seita de Mamon, não estivesse incumbido de valorosa tarefa que acabei de lhe dar, você seria substituído neste momento. Abre o olho. Eles estão em toda parte. Não podemos vê-los. Eles, os representantes da luz, contudo, podem nos monitorar enquanto permanecemos aqui. Por isso, a vigilância deve ser redobrada. Deixe-me ver. Disse o obsessor-chefe, aproximando-se do servo, batendo-lhe discretamente no rosto como se desejasse despertá-lo. Permanece lúcido. Não lhe fizeram nenhuma lavagem cerebral, tortura. Mas, senhor, disse o auxiliar, desejando falar-lhe que não encontrou nada disso, mas foi interrompido pelo perseguidor. Nada de mas. Se já não bastassem todas as minhas atividades, agora terei de lhe vigiar. Preste atenção. Você está proibido de se afastar sem a minha necessária autorização. Nosso processo está chegando ao fim. Logo sairemos daqui. Lá fora você é muito útil para nossa organização. Esqueceu que lhe confiamos um exército. Lembra-se dos casos graves de obsessão que coordena. Vai jogar tudo isso fora, por causa de umas palavrinhas tolas e sentimentais? E sem falar na promoção que estou me empenhando em lhe conceder. Promoção, chefe? Perguntou o secretário, demonstrando no semblante ânimo e expectativa, caindo na tola encenação do sumo perseguidor. Sim, meu caro. Promoção. Por isso, veja se anda na linha. Mais um deslize seu e serei obrigado a cancelar todo o processo encaminhado aos nossos coordenadores, pleiteando sua ascensão em nossa equipe. Desta forma, tome muito cuidado para não desafiar a ira dos nossos superiores. Agora eu estou verdadeiramente irritado, gritou o perverso Júlio César. Os emissários do bem atingiram o limite. Quiseram arrebatar meu secretário. Então vocês vão ver. Gritava o superior de Gonçalves, olhando para o nada como se quisesse identificar as entidades invisíveis. Avante, criatura infeliz. Nosso trabalho deve continuar. Enquanto você era doutrinado, nossa equipe verificava os grupos mediúnicos que atenderiam nossas expectativas. 5 deles são fortes candidatos para um processo de fascinação. E adentrando uma das salas de trabalhos mediúnicos, ligaram-se a 2 participantes bastante receptivos aos pensamentos inferiores. Sondando-lhes o mundo íntimo, notaram que um dialogador e uma das médiuns trocavam pensamentos sensuais. Senhor, disse Daniel, o discípulo de Mamon, trago a ficha. Soraya Barreto e Sérgio Queiroz, candidatos ao adultério, o que diz? Excelente, será um escândalo formidável. Para seu primeiro trabalho num grupo profissional, está ótimo. Vamos ver, agora, quem aqui pode mais? As fofocas sobre o caso da médium e do dialogador adúlteros explodirão por estes corredores fito pólvora. Vamos. Precisamos nos organizar. Ainda temos muito o que fazer para executar este novo plano. Soraya e Sérgio eram trabalhadores de um grupo mediúnico. Ela, médium não muito educada, comparecia raramente às reuniões de estudos doutrinários de orientação geral. Julgava-se, algumas vezes, privada das alegrias do mundo por causa do compromisso mediúnico. Casada com um homem digno e respeitável, não se sentia feliz diante da sagrada oportunidade do casamento. O dialogador, igualmente consorciado, com dedicada esposa, digna de admiração e amparo espiritual. Entretanto, ignorando as orientações espíritas, colocavam-se à disposição de entidades desequilibradas, gozando a vida de maneira irresponsável. Ambos, os tarefeiros do socorro espiritual, abriam grandes brechas aos inimigos da verdade. Não se dedicavam à vivência mínima dos ensinos adquiridos, permanecendo interessados apenas nas atividades fenomênicas.
E, porque mantinham afinidade nas intenções, ligaram-se magneticamente por ondas mentais. Na reunião de intercâmbio pouco contribuíam, tornavam-se elementos isolados pelos mentores, pois que os pensamentos não atingiam regiões superiores para ajuda na tarefa socorrista. Todos estes dados eram de domínio dos invasores das sombras. Os instrutores do mais alto, igualmente, sabiam deste possível envolvimento entre os cooperadores citados. Contudo, não podiam privá-los do convívio entre os companheiros encarnados, junto à casa espírita. Entretanto, orientações espirituais gerais exaltando a moral, o nobre objetivo do casamento, o esforço para domar as más tendências como ponto a identificar o verdadeiro espírita, foram transmitidas através de vários medianeiros, mas nenhuma delas foi acatada pelos dois tarefeiros envolvidos, o que oferecia largo campo de atuação para Júlio César e sua falange. O inimigo da harmonia reuniu rapidamente os servidores à sua disposição, iniciando mais esta trama diabólica. Camaradas, eis que estamos avançando de maneira muito satisfatória. Agora veremos de usar, mais uma vez, uma arma bastante delicada, a fascinação. E o campo de atuação será de novo a mediunidade? Perguntou um dos presentes. Não e sim. Respondeu o maquiavélico. Não exploraremos a mediunidade em si, mas desejaremos atingir muitos médiums. A fascinação, prosseguiu o perverso arquiteto, será no campo da sensualidade, dos instintos humanos. Um trabalho pouco difícil, pois aqueles que envolveremos já vibram em nossa sintonia, autorizando-nos a ação. Simplesmente teremos de estimular um pouco mais as suas tendências inferiores. Precisamos fazer com que estes tarefeiros invigilantes e imprudentes se desequilibrem, comprometendo o bom andamento da reunião, abrindo-nos o campo para atingirmos o grupo todo. E os amigos superiores? Perguntou outro, muito preocupado. Não vão nos impedir? E se formos pegos como aconteceu com Gonçalves? Não tentarão nos afastar de nossos propósitos. Se caírem nas mãos dos responsáveis espirituais por esta casa, preveniu o perseguidor cruel, finjam terem se transformado para livrarem-se da imantação mediúnica, inventem, se necessário, histórias mirabolantes ou permaneçam mudos. Eles, os mensageiros do Cristo, prosseguiu o preceptor das trevas, não podem nos expulsar. Trabalham pela tolice do amor. Isso representa um ponto positivo a nosso favor, porque preferem esperar pela nossa transformação moral em vez de nos destruírem. Enquanto aguardam nossa metamorfose no campo dos valores espirituais, que para nós é impossível, nosso plano avança. Estou com muito medo. Continuou o camarada prudente, levando outros a concordarem. Não será melhor desistirmos? Estamos na toca do inimigo. E se os emissários da luz estiverem com a verdade? Estas palavras finais mexeram intensamente com Júlio César, fazendo-o perder a razão. Como ousa querer desistir? E aproximando-se do obsessor temeroso, fitou-o de maneira profunda, agarrando fortemente pelos andrajos em atitude agressiva, e, chacoalhando violentamente por várias vezes, acrescentou irado. Experimente abandonar essa missão. Tente render-se aos falsários do amor. Deseje por um único minuto levantar um movimento contra meus propósitos e verá o que lhe acontecerá. Se eu souber de uma tentativa sequer, de sua parte ou de alguém da minha equipe para mudar de lado, será sumariamente confinado nas prisões de nossa cidade por tempo indeterminado. E além do mais, continuou o malvado perseguidor aterrorizando e ameaçando os obsessores, sei que muitos de vocês ainda têm entes queridos encarnados. Experimentem abandonar nossos propósitos e verão o que acontecerá aos seus. Não despertem minha ira, muito menos a dos nossos superiores. E, continuando, disse-lhes: prestem atenção. Os espíritos bondosos não poderão nos impedir, pois que estaremos ligados aos pensamentos e emoções de Soraya e Sérgio. Por isso, coragem. Pessoas fracas não convivem comigo. Gonçalves começava a observar o chefe com outros olhos. Sentia-se um tanto diferente pela primeira vez. Analisava as colocações de seu superior, distinguindo-as do atendimento respeitoso que recebera dos amigos espirituais. Era o início de uma importante reflexão. Elvira! Gritou o mandante. Onde está você? E, da turba, entidade feminina,
usando esfarrapada fantasia, imitando os dançarinas espanholas, rasgou a pequena multidão estalando desajeitada castanhola, enquanto dançava sensualmente, arrancando dos comparsas assobios, palmas e admiração. Parem com isso! Ordenou o porta-voz das sombras, fazendo surgir o silêncio. Entregaremos este caso a você, Elvira. Sei que questões de envolvimentos no âmbito das emoções é a sua especialidade. Quero que destrua o casamento dos dois, que impeça o autocontrole das emoções, deixando-os fascinados um pelo outro a ponto de perderem a razão e a compostura, embrenhando-se no campo do sexo desequilibrado, a fim de perturbarem, mais ainda, os trabalhos espíritas e tornarem-se um grande escândalo na instituição. Não admito falhas, ouviu bem? Fique tranquilo, não costumo decepcionar meus superiores. Respondeu a servidora sensual, o senhor sabe da minha competência. Então, mãos à obra. Gonçalves. Pois não, senhor. Qual o resumo do nosso trabalho? Como estão as tarefas dos outros camaradas? Vejamos as anotações. Respondeu o secretário. Já atingimos a responsável pelo atendimento fraterno, comprometendo as tarefas nesta área. Um grupo de fluidoterapia, causando desconfiança e concorrência. Este agrupamento de socorro espiritual, que está em andamento, cujo objetivo é provocar escândalos e consequentemente a fofoca destruidora. Outros camaradas sob as suas ordens já realizaram o afastamento de um entrevistador, coordenado por Márcia Boaventura, das tarefas das noites de segunda, terça e quarta-feira. Seguindo suas orientações, o envolvemos a fim de que julgasse fosse preciso melhorar a vida material. Fizemos com que se inscrevesse em seu terceiro curso universitário. O mundo ganhará mais um inútil acadêmico, e perderá valoroso cooperador do bem. 5 expositores, dos mais variados cursos de espiritismo espalhados pela casa, tiveram promoção no emprego, sob nossa influência, tendo obrigatoriamente de abandonar as tarefas a fim de cumprirem os compromissos materiais. 3 dirigentes de grupos mediúnicos pediram licença, atendendo a caprichos familiares, fazendo longa viagem, também sob nossa atuação. Os eruditos espíritas não foram esquecidos. Com a vaidade sobreexcitada, estamos sugerindo que reformulem todos os trabalhos na casa, toda a área doutrinária. Isso sim é que vai gerar uma grande fofoca. Desejamos fazer com que entrem em confronto com a organizada diretoria de doutrina. Estamos, ainda, fazendo com que modismos de toda a ordem apareçam por aqui, trazidos pelas pessoas eufóricas. 300 processos de obsessão simples foram implantados, junto àqueles que nos oferecem brechas, a pretexto de atrapalhar diversos trabalhos espíritas. Estes, num mecanismo em cadeia, exatamente como o Senhor planejou, haverão de triplicar as irritações, abrindo nossos caminhos. Verificamos as obras assistenciais e notamos estarem passando por várias dificuldades financeiras. Envolvemos alguns responsáveis, que entraram em nossa esfera de ação por conta do pessimismo, nervosismo exagerado, falta de fé, por terem esquecido do ideal espírita e prenderem-se simplesmente à questão de organização, agindo com frieza, distantes do amor. Com isso, podemos desestimulá-los intensamente e, agora, estão prestes a abandonar as funções. Nas promoções beneficentes, igualmente tivemos boa infiltração, pois que os cooperadores, verificando estarem fora das reuniões mediúnicas, da seriedade dos estudos, entregaram-se às piadas, às brincadeiras, à maledicência, à competição, à inveja e ao ciúme. Isso tem afastado vários trabalhadores matriculados nestas obras. No pequeno coral, inspiramos-lhes músicas mais agitadas, fazendo com que se oponham à direção da casa em querer divulgar o espiritismo pela canção. Sugerimos-lhes outros ritmos a fim de atordoar-lhes e confundir-lhes o pensamento. O regente, praticamente um dos nossos, tendo levado sua ideia à direção doutrinária e esta, obviamente, solicitando a retomada do trabalho com músicas que elevem a criatura humana, conduzindo mensagens de transformação moral, tal como é o objetivo do espiritismo, fez com que o condutor das vozes espíritas se irritasse, quase desistindo das tarefas. Ainda temos o grupo de teatro que certamente nos atenderá às mesmas solicitações, melindrando-se certamente quando a pureza doutrinária lhe solicitar evitar, no centro, a propagação de obras não espíritas. Temos procurado, diante dos agrupamentos de estudos, estimular os contestadores natos, fazendo com que estejam especialmente alterados, conseguindo, com isso,
atrapalhar vários participantes. E muitas outras reuniões estão recebendo a visita de nossa falange. Falta, ainda, atingirmos definitivamente o presidente e o diretor doutrinário da instituição. Seguindo suas ordens. Continua Gonçalves, colocando cerca de 10 espíritos adversários com cada um, esperando que ofereçam brechas de atuação, mas eles desfrutam de proteção espiritual admirável, por conta do esforço que empenham na conduta reta e pelo trabalho sério que executam. Contudo, Senhor, nosso labor permanece difícil. Pois não faltam aqueles que são verdadeiras rochas morais, os que têm atraído impressionante proteção espiritual pelas atitudes cristãs. Esse processo tem exigido muito dos nossos cooperadores. Já tivemos de renovar nossas turmas por 5 vezes. Nossos trabalhadores sentem-se fracos ao entrarem em contato com certos ambientes amorosos, que obrigatoriamente têm de visitar, com o objetivo de atormentar e desviar os encarnados da bondade. Em sobre estes, nossa influência tem sido praticamente nula. Não sei se nossa equipe conseguirá ir até o fim. Acredito estejamos andando devagar demais. Nada disso, meu caro. Acrescentou o mandante. Os pontos principais estão sendo atingidos. Aguarde e verá o excelente resultado. Quanto aos responsáveis pela instituição, haveremos de visitá-los pessoalmente em breve. Primeiro, vamos atormentá-los e preocupá-los, desestruturando as tarefas. Depois, quando estiverem irritados com o mau desempenho dos departamentos, os escândalos, as fofocas, os pegaremos em cheio. Agora, deixemos o caso Soraya Barreto e Sérgio Queiroz nas mãos de Elvira, nossa musa sensual.